Bem-vindo à nossa quinta aula de energias renováveis. O tópico da aula de hoje é dimensionamento de um sistema fotovoltaico. Bem-vindo à quinta aula de energias renováveis. Hoje o tópico 4 fala sobre dimensionamento de um sistema fotovoltaico. Na aula de hoje, nós vamos ver como se faz um projeto de um sistema solar fotovoltaico. Um sistema solar fotovoltaico obedece a basicamente 8 passos. Levantamento do recurso solar disponível, a hora de sol pleno, definição da localização e configuração do sistema, levantamento da demanda ou consumo do gerador fotovoltaico, qual será o sistema utilizado, on-grid ou off-grid, dimensionamento do gerador fotovoltaico, dimensionamento do inversor, projeto a ser encaminhado à concessionária e a vistoria da concessionária. No levantamento do recurso solar disponível, a hora de sol pleno, nós vamos consultar os dados no site da CRECESB, do Centro de Energia Solar e Eólica, e encontrar o índice dando a latitude e a longitude da localidade onde se pretende instalar o sistema. Também existem sites internacionais, o laberein.ccst aí, esse site 1 aí é um exemplo de um site internacional de dados fotovoltaicos. Mas nós vamos ao site 2, aí, o www.cresesb.cepel.br. Em Campinas nós temos duas estações. A estação mais utilizada é a da latitude 22,91 sul e longitude menos 47,149 oeste. O passo número 2 é definir a localização e configuração do sistema. Definir a localização das placas, não é? Ou seja, se ela vai ser instalada no telhado, se ela vai ser instalada no chão, se ela vai ser instalada dentro de um lago, porque a localização influi na refrigeração das placas, portanto, no desempenho da geração. Instalada num lago, a refrigeração é maior, então a eficiência da placa é melhor. Instalada num telhado, a eficiência é menor por causa da refração, ela é mais quente. O passo número 3 é levantamento da demanda ou consumo do gerador fotovoltaico, ou seja, o tamanho máximo do sistema a ser instalado. O tamanho máximo do sistema a ser instalado é exatamente a mesma potência que a distribuidora disponibiliza para o consumidor. Essa disponibilidade está numa resolução da ANEEL, na resolução de número 687. Para o consumidor monofásico, é 30 kWh mês, para o bifásico 50 kWh mês e para o trifásico acima de 100 kWh mês. E no caso de demanda contratada, é igual o valor da demanda contratada. Então, se a unidade a gente vai fazer o dimensionamento tem um contrato de demanda, um consumidor classe A, o gerador fotovoltaico ele vai ter a capacidade igual à demanda contratada. Se for um consumidor monofásico tipo B1, vai ser lá o 30 kWh mês. Nós vamos ver isso num exemplo logo. 4 aí, qual é o sistema a ser usado? Se eu vou usar um sistema on-grid ou um sistema off-grid. O sistema off-grid requer um pouquinho mais de engenharia e o on-grid ele é o preferido em termos de economia de energia. Hoje, o interesse econômico está no gerador on-grid, ou seja, conectado à rede. É esse que nós vamos focar aqui no nosso exemplo. Então, vamos supor que eu vou trabalhar depois com um gerador on-grid, ok? Dimensionamento de gerador fotovoltaico é dimensionar a necessidade de energia que eu vou precisar, ou seja, determinar o conjunto de módulos fotovoltaicos. O gerador fotovoltaico deve gerar sol nas 4 horas de sol a pico, que nós temos em média por dia, para que o consumo mensal possa compensar em créditos ou possa, no caso de sistemas off-grid, carregar as baterias.
Então isso é fazer o dimensionamento do gerador fotovoltaico. Nós vamos especificamente trabalhar com esse foco, dimensionar o gerador fotovoltaico para um sistema on-grid. E finalmente dimensionar o inversor, né? O inversor ele deve a ser utilizado deve ser em função da demanda. E quanto maior a demanda, mais indicado é a tecnologia do sistema centralizado, tipo string, que a gente já viu. Porém, a modular, né, aquela pequenininha onde eu tenho um módulo para cada painel, a MLPE, ela está avançando bastante aí no mercado e já tem módulos que estão homologados pela ANEEL. Então, pode ser uma solução que o custo está diminuindo para uma solução de baixo, geradores de pequeno porte. Para grande porte, ainda a geração triple string ela é a mais indicada. Finalmente, aí eu vou ter que fazer um projeto a ser encaminhado para a concessionária, ou seja, ver qual é a documentação, isso varia de concessionária para concessionária, mas basta dar uma consulta lá, eles dão uma ideia de quais os documentos, recolher as responsabilidades técnicas de quem vai executar o serviço, então recolher a RT, e a concessionária vai ter um prazo de 15 dias para fazer a análise do projeto. Então, enviado o projetinho, eu aguardar a vistoria para aprovação do sistema. Então, esses são os 8 passos que a gente usa para fazer um dimensionamento de um sistema fotovoltaico qualquer. Para exemplificar, nós vamos usar aqui nós vamos trabalhar com montar um sistema fotovoltaico num sistema bifásico, monofásico, com uma carga bem pequenininha. Então vamos começar imaginando um exemplo e acho que aí fica mais claro quais são os passos a ser tomados. Primeira coisa que a gente vai fazer é o levantamento da demanda ou do consumo do gerador fotovoltaico. Ou seja, tudo começa pela conta de luz da unidade consumidora que a gente vai trabalhar. Nela você vai encontrar o tipo de consumidor, aquele da resolução lá do 30 kW, do 50 ou do 100 kW. E o consumo médio dos 12 últimos meses. Esse dado é importante para a gente. Vamos supor que eu tenha um consumidor residencial, é o tipo B1, é o mais simples, um padrão monofásico, né, cujo consumo médio é de 297 kWh mês. O segundo passo é levantar a disponibilidade HSPA, de hora de sol a pleno, ou seja, para ver se eu tenho recurso disponível para fazer. A gente vai dar um pulo, por exemplo, vamos imaginar que eu queira instalar esse sistema solar na escola, na Dataway. Uma forma de saber qual é a localização é usando o Google. A gente entra na página do Google e logo na Street View lá, você vê lá a longitude e a latitude, lá, menos 2290, 23 e assim por diante, e aqui menos 4706 e assim por diante. Então esses dois dados são importantes para a gente saber qual é a estação da SESB que está mais próxima dessa unidade consumidora, que é para a gente usar os dados para fazer as contas. Uma vez que você já sabe a latitude e a longitude do local, vamos entrar lá no site da SESB, na aba Potencial Energético, e aí a gente vai buscar lá em Potencial Solar. Rolando a página lá, nós vamos chegar a um local, né, onde a gente coloca o valor da latitude, coloca o valor da longitude, e aí olha lá, a minha latitude está colocada aqui, 22,901, minha longitude 47,049, e ele vai mostrar uma tabelinha dizendo, olha, a distância da Dataway até a estação que está medindo o Sol é de 1,4 km. Essa estação ela fica no Lago do Pará, portanto bem pertinho ali da José Paulino. Então, essa distância é de 1,4 km e eu tenho que buscar aqui pela irradiação no plano horizontal, ou seja, que é quando a placa está colocada horizontalmente. E vou buscar aqui na coluna média da irradiação, e no caso aqui é 4,9. Pronto, guarda esse valor. Se você não tiver
esse valor você pode consultar algumas tabelas, a gente encontra na internet também algumas tabelas de locais aí onde a gente tem o índice, o HSP, hora de sol pleno, para consultar. Mas o melhor jeito é consultar no site da CESB. Depois nós vamos fazer o cálculo da capacidade média de geração. Ou seja, a capacidade média de geração vai ser a partir do consumo médio mensal. Ou seja, eu vou pegar lá o 297 kW mês, né, que vai ser é o que é o consumido pela unidade consumidora, e tirar o consumo mínimo, porque embora eu vá gerar a minha energia, a minha conta de luz não vai ser zerada, eu vou sempre pagar o mínimo, então eu vou tirar o mínimo dessa conta. Porém, eu preciso conversar com o proprietário do estabelecimento, do imóvel que eu estou usando, ele não pretende aumentar as cargas, porque quem pretende instalar um sistema solar vai querer aumentar o conforto, colocando um ar-condicionado e assim por diante. Então pode ser que ele queira aumentar um pouquinho a carga. E aí você acaba deixando esses 30 kW ou colocando uma carguinha a mais aí, mas de qualquer forma, vamos imaginar que esse nosso consumidor ele não queira aumentar a carga, então eu vou trabalhar com esse número. Então a CMD, que é a capacidade média diária, é o consumo, a média de consumo em kWh mês, menos o consumo mínimo, que é esse mínimo que eu sou obrigado a pagar em função do tipo de consumidor, se ele é bifásico, se ele é monofásico ou se ele é trifásico. No caso do nosso consumidor, ele é bifásico, então é 30 kW. Então eu vou tirar dos 297 kg, que é 297 mil, menos lá o 30 kW, que é o 30 mil, dividido por 30 dias. Eu sei que a gente tem 28 dias, mas tem 31, mas uma média para a gente fazer a conta. Como a gente faz sempre tudo as contas na média, 30 dias está de bom tamanho. Então eu vou chegar a um número aí de 8.900 kWh. Significa então que o meu gerador tem que ser capaz de gerar 8 kWh. Aí eu vou fazer a conta da capacidade média de geração. A capacidade média de geração, a gente pega lá a capacidade média dia e divide ela por hora de sol pleno. Então a CMGS, que é a capacidade média de geração, vai ser a CMD, a capacidade mensal dia, a capacidade média dia, dividida pela hora de sol pleno, HSP. Então vai ficar aquele valor que eu consegui na conta anterior, 8.900, dividido pelo valor que eu obtive lá na tabela do site da CESB. Então 4,9. Eu vou chegar a um valor de 1.816,32, ou seja, esse número significa que nós temos que dimensionar um gerador fotovoltaico, uma quantidade de painéis solares capaz de fornecer 1,8 kWh pico por dia, ou aproximadamente 2 kWh pico dia. Por que eu aumentei? Eu falei 1,8, eu aumentei para 2 kW. Na minha conta, eu não levei, por exemplo, dias em que chove. A gente vai ter geração, não vai ter geração, ou vai ter pouca geração, ou nenhuma geração de energia solar, e também não levei em conta dias em que nublados, em que também não vou ter a geração. Então eu coloquei esse valorzinho a mais aí também para dar uma folga aí para o meu sistema. E que se o consumidor querer também ampliar um pouquinho o seu consumo lá, como eu disse, vai querer aumentar o conforto do ar-condicionado, então 2 kW é um bom, 200 kW, 0,2 kW ou 200 watts dia não vai fazer muita diferença aí na geração, mas vai arredondar minhas contas. Então, em vez de usar 1,8 kg, 1.800, eu vou usar de uma vez 2.000, 2 kWh pico, né? Vamos para o quarto passo do nosso dimensionamento, que é fazer o cálculo do número de painéis. Se você perdeu algum pedacinho das contas, não faz mal. Para o vídeo, anota as formulinhas, né? Você refaça o exercício com os valores que você está vendo no vídeo
Dessa forma, você vai poder refazer o dimensionamento. E para o vídeo, volta, você vai poder refazer o dimensionamento. Nessa etapa, pessoal, eu preciso definir qual é o painel solar. Lá a gente sabe que tem duas tecnologias, né? O painel monocristalino e o painel policristalino. Lembrando que o monocristalino ele gera maior produção, porém é um pouco mais caro, mas ele produz então num dia de pouca luz, né? De pouco sol, num dia nublado, ele vai ter produção. E o policristalino ele produz menos, mas ele é mais barato. Produz menos entre aspas, porque no verão o policristalino produz mais do que o monocristalino. Então, se o local onde eu tenho que colocar esse painel solar for um local muito, muito quente, eu vou preferir um policristalino. Principalmente porque no verão, nos horários de pico de produção, eu vou estar muito quente. Então aí eu desejo que o policristalino seja talvez a melhor solução do que o monocristalino. Também tem a questão da Standard Conditions, que nós já vimos nos vídeos anteriores. Né? Um painel, por exemplo, de 490 watts pico na Standard Conditions, lá, que é a incidência padrão, ele não vai produzir 490 watts pico usando nas condições de instalação. Então, a experiência da maioria dos instaladores diz que uma eficiência entre 75% e 80% é um valor razoável para se fazer contas de dimensionamento. E também temos que levar em conta o envelhecimento do painel. Né? O painel, ao longo dos anos, ele vai perdendo a sua capacidade de produzir energia, ou vai diminuindo. E também as perdas por sujeira, né? Cocô de passarinho, poeira, também por sombreamento, por folhas que caem sobre o painel. Então, fazer um cálculo com um rendimento de 75% é uma boa forma de fazer. Então, imaginando que eu escolhi um painel de 490 watts pico, eu vou trabalhar com 75% de eficiência. Então, eu vou pegar o 490 e vou multiplicar por 0,75. Eu vou chegar a 392 watts pico. Para arredondar as contas aí, eu vou usar 395 watts pico. Ou seja, fora da minha Standard Conditions, eu vou usar 395 watts pico. Então, eu vou ter que fazer a escolha. Imaginando que a temperatura afeta sensivelmente a produção do painel policristalino no verão e que o pico de ar-condicionado acontece nessa coisa, o monocristalino irá produzir menos do que o policristalino. Então, eu posso pensar que em utilizar painéis do tipo policristalino. Neste caso, então, o custo-benefício leva à escolha de um policristalino, mas vai da análise do local e do valor que está sendo cobrado pelo painel. Se você tiver um local onde tem pouca incidência solar, prefira um painel monocristalino. Por exemplo, na região sudeste, a incidência de HSP é 4,9. Para a região um pouquinho acima do trópico, lá no Paraná, por exemplo, onde está sendo instalado aquelas fazendas que a gente viu, a incidência é de 5,2 lá no Piauí. Então, para o sudeste é 4,9. Então, pode ser que no sudeste seja mais interessante instalar um monocristalino, e lá no Piauí um policristalino. Mas então, para o nosso projeto, eu vou optar para um painel monocristalino, cuja média de consumo, nós já vimos, vai ser de 300, a média de potência de produção vai ser 395. É aquele 490 com rendimento de 0,75. Por quê? Porque ele tem maior produção de energia ao longo por exemplo, maior produção média, e ele vai ocupar menos área telhado. Né? Então, vai produzir energia mesmo em dias nublados. Então, eu vou optar por esse painel, mas é uma escolha do projetista e do conhecimento do local onde você vai instalar esse painel. Também, muitas vezes, pelo custo. Corre, né? A gente vai pelo custo, às vezes. Depois nós vamos fazer o cálculo do payback
E aí a gente vai ver que o custo é importante, principalmente quando você está vendendo o sistema. Bom, eu vou voltar aqui ao nosso foco. Se o objetivo é calcular o número de painéis solares, então o número de painéis solares, o NPF, né, número de painéis fotovoltaicos, vai ser a capacidade de geração do sistema, a CGS, dividido pela capacidade de geração do painel. A capacidade de geração do sistema era de 1812, né, lá os 2 kW, lembra lá? Então nós estamos dimensionando aí um sistema de 1812,62, dividido pela capacidade de geração do painel, 395, né, aquele 490, um rendimento de 75%. Isso vai dar um número de painéis de 4,59 ou 4,6 painéis. É lógico que não dá para instalar 4 painéis e meio, né? Então eu vou instalar um número cheio com arredondado para cima. Então, esse número significa que nós vamos precisar de 5 painéis de potência média de produção de 395 watts pico cada. Ou seja, painel de 490 watts pico na Standard Conditions, a STC. Perfeito? Na etapa 4, eu vou especificar um inversor de frequência. Então, supondo que a gente vai montar uma configuração string, temos que escolher um inversor com capacidade em torno de 15 a 20% menor do que a capacidade de geração do sistema, pois raramente o sistema estará trabalhando na sua capacidade máxima, porque vários fatores influenciam a geração, como a limpeza dos painéis, a inclinação e a estação do ano. Então, raramente o inversor vai estar trabalhando na sua potência máxima. Eu posso aí dar folga aí de 15 a 20%. Então, calculando a folga, eu vou usar aí o 1812 lá que a gente calculou e multiplicar por 0,85. Vou chegar a 1.600 watts aproximadamente. E uma folga de 20%, 1812,62 vezes 0,8, eu vou chegar a uma folga de aproximadamente 1.400 watts. Então, chegou à conclusão que um inversor de 1.500 watts ele atende a nossa instalação. Porém, nas configurações string, né, os inversores aí são indicados a partir de 2 kW. Inversores de médio porte, né, string, eles começam a partir de 2, né, 2 a 3 kW. Então, 1.500 watts aí estaria talvez para a aplicação que usar aí microinversores. Estou imaginando que eu vou arredondar aquele 1.800 lá para 2 kW, né, redondinho. Então, o nosso inversor ele tem que suportar uma capacidade de geração de 2 kW pico por dia, pelo menos. Sabendo que nós vamos gerar 1.800 com 5 painéis. Depois a gente vai fazer a continha certinho. Ou seja, em torno de 2 kW é o que a gente vai gerar. E a gente deve buscar fornecedores que possuam produtos com essa potência. Tem a Fronius, tem a GrooveVolt, tem vários fornecedores aí que trabalham com geradores do tipo string, até acima dessa potência, né? Um ponto importante na escolha do gerador, do inversor, né, é a tensão máxima na entrada do inversor. Cada painel vai fornecer para mim aí 36, 37 volts. Ou seja, eu tenho que escolher aí um painel, um arranjo de painel, que ao ser colocado na entrada não ultrapasse o valor máximo permitido na entrada do inversor. Os inversores tipo string, eles suportam aí em média, até 9 placas, até 9 painéis, né, fotovoltaicos nas suas entradas. E alguns modelos, a maioria dos modelos mais recentes, eles possuem 2 strings. Então eu posso colocar um telhado, eu posso colocar a placa em 2 águas, né, nas 2 águas do telhado. Então eu coloco lá 8 placas de um lado, 5 placas ou 7 placas na outra string. E aí ele suporta 2 montagens, 2 strings ligadas em série.
Então mas eu não posso colocar tensões superiores ao que a entrada do inversor suporta, porque senão certamente eu vou queimá-lo, ok? Ainda falando sobre o dimensionamento do inversor, a especificação do inversor de frequência, pode ser interessante nós usarmos aí um inversor, um microinversor. Também possui entrada para 2 placas solares. E ele pode trabalhar a gente pode montar com uma potência mais baixa, né? Os inversores triple string, eles são indicados para dimensionamento de sistemas acima de 3 kWh. Então esse sistema pode ser interessante a gente usar aí, principalmente quando a gente tem painel sombreado, a gente faz o estudo do telhado, lá tem ponto de sombra, e ele tem entrada para painéis individualmente. Se um painel deixar de produzir, o outro continua produzindo. Também a questão das orientações diversas, né? Eu tenho painel com 2, 3 águas, eu já tenho coisas sobre o telhado. Então aí esses telhados vão fornecer orientações diversas para o meu painel. Esse camarada, esse microinversor, tem condição de fazer aí a diferença entre um painel e o outro. Também tem a questão das futuras instalações, né? Daqui 10 anos, daqui 5 anos, muito provavelmente eu não vou ter um painel de mesma especificação. Mesmo que eu encontre um painel de mesma especificação, o fato de eu misturar painéis novos com painéis velhos não é uma boa ideia. No caso dos microinversores, eu posso misturar um painel mais antigo com um painel mais novo, painel de potências e modelos diferentes. Então isso flexibiliza bastante a montagem. Eu não sei de verdade se a eficiência do microinversor é um pouquinho menor. A gente escuta muito falando que a eficiência do microinversor ela é menor do que a eficiência dos inversores triple string. Mas ninguém comprovou, não consegui comprovar, ninguém conseguiu comprovar que a eficiência do microinversor é menor do que a eficiência de um conjunto de strings. Realmente teria que fazer um estudo aí, mas esse microinversor já está homologado, então a gente poderia usar como solução para fazer o nosso sistema fotovoltaico. Mas vamos imaginar um tipo string, que é o mais comum, que o pessoal usa para média geração. Então, de dimensionamento, nós já acabamos. O que a gente vai fazer agora é um plus. A partir de agora, é pensar no custo e no retorno do investimento. Então, aí seria no caso de a gente estar fazendo uma venda de um painel, ou mesmo imaginando por que eu vou usar, né? Se a energia fotovoltaica é economicamente viável. Então, vamos pensar nos custos hoje. Para fazer um exemplo, aí nós vamos fazer o custo para fim didático, então com valores genéricos. Eu vou só para você aprender a fazer as contas. Se você for fazer um orçamento real, você tem que colocar a mão de obra, você tem que colocar também o material que você vai gastar no telhado, o tipo de fixação. Isso pode variar muito em função do tipo de telhado, do tipo de material que você vai precisar, dos tipos de fixadores. Muitas vezes o telhado vai precisar de um laudo. Um bom número aí para carga é que nós vamos colocar 15 quilos por metro quadrado, porque o telhado tem que suportar as lavagens, portanto, pessoas em cima do telhado, e tem que suportar também os esforços devido ao vento, né? O vento forma aí o painel forma uma vela, né, com o telhado. Isso gera esforços mecânicos. Uma média aí é de 15 quilos por aumento de carga no telhado. Então tem que fazer um estudo direitinho aí para que o vento não arranque esse painel. Mas vamos supor os seguintes custos. Nós dimensionamos que nós vamos precisar de 5 módulos fotovoltaicos de 395 watts pico. Na média aí do mercado, vão colocar R$ 5.000. Só que isso é só um chute. Você pode fazer um levantamento atualmente, né? Não sei quando é que você está vendo esse vídeo. Um inversor MPPT de 2 entradas, portanto, um inversor
string MPPT. Também vamos colocar aí o valor em média de 5.000. Vamos imaginar que eu vou gastar um kit aí de estruturas metálicas para fazer a fixação desses 5 painéis, uns R$ 3.500. Em cabos para montar o string box para descer em infraestrutura de dutos lá dos quadros, uns R$ 2.000. Vamos colocar também o custo de homologação e vistoria da RT, 4.500 aí, um custo de mão de obra, né? Portanto, e nós vamos somar então esses custos, nós chegamos aí a um investimento de R$ 20.000, ou seja, esse nosso sisteminha custa R$ 20.000. Como é que eu calculo o retorno desse investimento, o payback? Vamos considerar os seguintes valores, que o nosso valor médio da fatura hoje é de R$ 272,35. Se a gente pensar, o valor dessa fatura só tende a aumentar. Então, essa conta que eu vou chegar aqui, imaginando que não vai ter aumento de energia elétrica, o que na verdade vai ter, então esse payback pode diminuir com o tempo. Okay? E vamos calcular os impostos e tarifas para o monofásico, um valor mínimo de R$ 27,51 na data de hoje, agosto de 2020. Se você não sabe o custo mínimo, você pode calcular de forma aproximada da seguinte forma: o valor médio da conta vezes o consumo médio em kWh por 30. Então, pegando nossa conta, que era 272,35, dividindo por 297, que é o consumo, vezes 30, nós vamos chegar ao valor aí de 27,51, que é aí o valor quilowatt-hora que você está pagando, incluso impostos. Então, vou pegar esse 272,35, tirar o consumo mínimo de 27,51, nós vamos ter aí 244,84. Que é o valor sem os impostos. Então, aí o payback, o retorno, né? O tempo de retorno, o PB, é os R$ 20.000 dividido por 244,84, que vai dar 81,7 meses. Se eu pegar o 81,7 dividir por 12, vai dar 6,8, e se eu transformar isso em anos, vai dar 6 anos e 10 meses. Esse vai ser o nosso payback para esse sisteminha. Resumindo, então, tudo que a gente viu aqui, no nosso dimensionamento do sistema fotovoltaico. Nós usamos um consumidor de 30 kWh mês monofásico, que tem na sua conta de luz um consumo médio mês de 297 kWh mês, paga na sua conta de luz 272,35. E a nossa disponibilidade, onde vai ser instalado o painel solar, é de 4,9 watts-hora por metro quadrado. Portanto, nós chegamos à conclusão que nós vamos precisar de um gerador com capacidade de geração de 2 kWh pico dia e uma placa que vai ocupar uma área de 14 metros quadrados, pensando em termos comerciais, para aquela placa de 490 watts pico. Homologado, vai ter um custo de R$ 20.000 e um retorno de investimento em torno de 7 anos. Aí, então, como você dimensiona um sistema fotovoltaico on-grid. Chegou a hora de eu pedir a tarefa da aula de hoje. É o dimensionamento de um consumidor aqui em Campinas. Então, você vai fazer um dimensionamento de um sistema solar para um consumidor em Campinas, segundo estes dados aí: um consumidor bifásico com carga de 50 kW, consumo médio de 222,50 watts-hora mês, com irradiação de 4,9, com painéis solares policristalinos de 365 watts, ou seja, esse é o real, você não precisa calcular o rendimento de 0,75, esse já é o valor descontando a perda de 75 por 20%, 25% lá. Então use esse valor da conta, não põe lá, não multiplica ele por 0,7, tá bom?
O objetivo é determinar a capacidade média de geração, depois determinar a capacidade média de geração do sistema, portanto, o tamanho desse nosso sistema, o número de painéis solares e a potência do inversor. Se você quiser, também você pode calcular o payback para saber em quantos anos esse sistema se pagaria, jogando aí valores que a gente usou aqui. Como é que você vai me entregar essa tarefinha? Você vai me entregar no e-mail, pessoal, ok? Eu vou disponibilizar o formulário para vocês. Você pode imprimir esse formulário, você pode escrever nesse formulário aí as respostas e me enviar por e-mail, tirar uma foto e me enviar por e-mail. Ou ainda digitar nesse formulário e me enviar por e-mail. Ou em outros casos, aí, se você não tiver como imprimir, faz o cabeçalho no seu caderno, escreve as respostas no caderno, tira uma foto e me envia por e-mail. Prazo de entrega, pessoal, é até a próxima aula, né? Na verdade, o nosso prazo de entrega é daqui uma semana, porque essa é a nossa última aula sobre energias renováveis. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a próxima.